Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha de Deus, galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula no nono ano, uma aula de história. Hoje, enfatizando um tema muito importante, um tema muito relevante, cobrado nesses Enem da vida, nessas faculdades de Deus. Então, é sobre a Guerra Fria, né? O mundo dividido. Então, nós vamos caminhar hoje neste assunto tão importante. Vocês devem lembrar que a gente, há algum tempo atrás, tinha falado um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e também falamos sobre o governo Vargas, o último governo de Getúlio Vargas, acontecimentos aí que beiraram aí a metade do século XX. Então, vamos para mais uma aula. O contexto da Guerra Fria é logo após a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, vem comigo para mais uma aula de história. Então, o mundo bipolar da Guerra Fria, como que está dizendo, o mundo bipolar, né? Dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Nós vamos ver de uma maneira mais aprofundada que a Guerra Fria ela aconteceu entre dois grupos de países, um deles comandado pelos Estados Unidos, o bloco capitalista, e o outro comandado pela União Soviética, o grupo socialista, tá certo? Então, o mundo, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi praticamente dividido em duas forças, em dois grupos de países. Então, termina a Segunda Guerra Mundial e começa a Guerra Fria. Antes mesmo que eu esqueça, a Guerra Fria recebeu esse nome porque não foi uma guerra de derramamento de sangue, não foi uma guerra de bomba, de trincheira, de invasões, foi mais aquela guerra psicológica, aquela guerra de palavras, aquela guerra de acusações, que uma guerra de fato, de guerra mesmo, de briga, de derramamento de sangue, poderia acontecer a qualquer momento, mas foi uma espécie de guerra fria. É por isso que ela recebeu este nome. Então, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, inicia-se aí o que nós chamamos de Guerra Fria, né? As potências europeias, principalmente, tinham saído arrasadas com a guerra, como exemplo da Alemanha, lá na Ásia, o próprio Japão, e as duas potências que nós poderíamos dizer que saíram vitoriosas da guerra foi os Estados Unidos e a União Soviética, que durante a guerra eles lutaram do mesmo lado. Aí depois dessa guerra foi que eles partiram e daí deram início aí à Guerra Fria. A União Soviética no comando do socialismo e também os Estados Unidos comandando aí o mundo capitalista. Então, a Guerra Fria, ela foi uma guerra de dois sistemas econômicos e políticos, socialismo e capitalismo, e foi uma guerra travada, encabeçada aí pelos Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, tá bom? Aí neste período da Guerra Fria, as pessoas elas diziam que o mundo era um mundo bipolar. Não é aquela doença que a gente escuta falar no dia de hoje, uma doença psicológica, né? Mas é o mundo sendo dividido por dois polos. Bi é dois. Antes, poderíamos dizer que o mundo era um mundo unipolar, onde muitas vezes um grupo de países ou um país mandava no mundo, como já aconteceu durante um período onde Roma dominou o mundo. Então o mundo era um mundo unipolar. Existia um grande império que mandava em tudo, né? Apesar que tinha outros impérios menores. Mas durante a Guerra Fria, o que se verificou-se foi dois polos de poder. O mundo sendo dominado, sendo, digamos assim, as regras sendo ditadas por dois polos.
um polo capitalista e o outro polo socialista, né? Mas para os dias atuais, nós vamos ver, eu acho que em aulas posteriores, que hoje nós estamos vivendo uma espécie de mundo multipolar, aonde vários grupos de países estão regendo a história aí econômica e política das nações. Mas durante essa Guerra Fria, nós observamos esse mundo bipolar, tá certo? Para vocês terem uma ideia sobre isso, o quanto o mundo foi dividido nesses dois grupos de países, um exemplo disso, isso aqui é a Alemanha. A Alemanha foi um dos países, digamos assim, perdedor da guerra, tanto perdeu a primeira como perdeu a segunda. O grupo a qual a Alemanha fazia parte, ela foi derrotada na guerra, e a Alemanha foi o principal exemplo dessa divisão do mundo em capitalismo e socialismo. Quando a Alemanha perde a guerra, a Alemanha vai ser dividida, ela vai perder territórios e o seu próprio território vai ser dividido. Então, esse lado aqui ficou sob o comando socialista, o comando mais da União Soviética, e desse lado, do lado ocidental, ficou o lado capitalista. O lado, até hoje, naquele período, não dizendo, naquele período, a Alemanha ela foi dividida em duas. A Alemanha Oriental, comandada pela União Soviética, socialista, e a Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista, comandada, dominada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França. Os três países, digamos assim, na época que expressavam o capitalismo, tá bom? Então, e para vocês terem uma ideia, foi na Alemanha, vocês devem lembrar, que foi construído o famoso Muro de Berlim, que dividia a capital da Alemanha, Berlim, e ficava dividida ao meio. Um lado da cidade capitalista, o outro lado da cidade socialista. Para muitos historiadores, ele foi chamado de Muro da Vergonha. Então, quando começa essa Guerra Fria, os Estados Unidos ele tratou logo de procurar investir dinheiro, investir armas, investir domínio lá na Europa, porque o socialismo estava vindo né, da Ásia, através da União Soviética, estava tendo algumas adesões, e o próprio Estados Unidos tinha medo da própria Europa ela passar por um período de socialismo, né? Então, a Alemanha pegou logo a dianteira para investir lá na Europa. Então, e para vocês terem uma ideia, durante a presidência aí de Eric Truman, que era um presidente americano, o investimento nas armas era uma coisa gigantesca. Os Estados Unidos, eles são os maiores beneficiados com a guerra. Praticamente ele não lutou, mas já entrou no último ano de guerra, passou a guerra todinha vendendo armas, vendendo equipamentos, equipando os países beligerantes e enricando. Tá? Os Estados Unidos saíram da guerra riquíssimos. E a estrutura bélica nesse período, né, a produção de armas, aqui eu fiquei estarrecido com essa notícia. Durante esse período, gente, era produzido um navio por dia e também um avião a cada 5 minutos. Isso aqui preparando o mundo para a guerra. Ou durante o período da guerra. A produção de armas, principalmente pelos Estados Unidos, era uma coisa absurda. Entre 39 a 45, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, duplicaram a produção industrial, a ideia da indústria da aeronáutica, a produção de aviões, e praticamente começou a liderar a indústria americana, né? E essa doutrina, criaram uma doutrina Truman, essa doutrina ela incentivava, encampava o avanço dos Estados Unidos para querer dominar o mundo pós-guerra, né? Para tentar inibir o avanço do
socialismo. Então, o início da Guerra Fria, se tinha aí dois grandes inimigos, os Estados Unidos e a União Soviética. Naquele período, ou você ficava aliado a um, ou você ficava aliado a outro. Já para matar aí a sua curiosidade, o Brasil ele foi aliado, até hoje é aliado dos Estados Unidos, um país capitalista. Então, durante esse período, né, como já havia dito, de Guerra Fria, existia uma chamada disputa tecnológica, quem tinha mais tecnologia na produção de armas, aviões, naves, mísseis, e também uma disputa ideológica de sistemas econômicos, socialismo, capitalismo. Então, houve uma corrida armamentista, como nós vamos ver daqui a pouquinho, para ver quem produzia mais armas com maior poder de destruição, uma corrida espacial, quem iria mais longe no espaço. Existia também uma guerra de espionagem, os Estados Unidos comandando a CIA e a União Soviética comandando a KGB, como se fosse polícia secreta, como se fosse grupo de espionagem. Existia uma busca, né, muito grande por aliados e também houve certos conflitos regionais. Durante a Guerra Fria, alguns países se envolveram em guerra e os Estados Unidos geralmente apoiavam um e a União Soviética apoiava outro, né? Então, foi um período nervoso. Eu me lembro deste período, pegando aí os anos 80, o quanto isso trazia medo, ansiedade, pavor à raça humana, tá bom? E a questão da rivalidade entre Estados Unidos e a União Soviética, essa rivalidade ela veio se originar, né, praticamente aí durante o período de 1947 até o final da Guerra Fria, que foi por volta do ano de 1991, tá certo? Durante a guerra eles estavam aliados, mas depois da guerra eles se separaram e aí tocaram os destinos da raça humana naquele período, né? Os destinos econômicos e políticos. Do lado dos Estados Unidos, né, existiu o Plano Marshall, que eu já havia dito um pouquinho. Os Estados Unidos começaram a investir na economia mundial, começaram a investir na reconstrução do mundo pós-guerra, um mundo arrasado, principalmente o mundo europeu, o Japão. Então, os Estados Unidos eles investiram pesado nesses países, emprestando dinheiro, doações de recursos, a formação de alianças, né, de acordos econômicos, combatendo também a pobreza e também a questão também do caos social. Tudo isso com a intenção de alimentar, de fortalecer o regime capitalista contra o crescente mundo socialista daquela época. Então houve essa preocupação do lado dos Estados Unidos de conter o avanço do socialismo. Do lado socialista, a União Soviética, para combater o avanço do Plano Marshall, a introdução lá do dólar lá na Europa, a União Soviética, no ano de 1947, vai criar o Comintern, que era uma espécie de órgão de controle e coordenação dos partidos comunistas lá no continente europeu, né? Era como se fosse uma espécie de grupo, né? de uma espécie de gabinete que controlava os partidos socialistas, fortalecendo cada um deles. E no ano de 1949, a mesma União Soviética ela vai criar o Comecon. Era como se fosse um comitê econômico, é como se fosse uma organização econômica para desenvolver economicamente os países socialistas, né? Tanto lá na parte, digamos assim, lá na Europa, como também olhando já para Cuba, que Cuba foi e é ainda hoje um país socialista. Então a guerra estava aí acontecendo, né? E durante essa Guerra Fria, como eu havia dito para vocês, aconteceu uma chamada guerra, uma corrida armamentista, que era a corrida armamentista, era para saber quem tinha mais poder de destruição, quem
produzia mais arma de poder de destruição, mais arma de destruição em massa. Neste período aí já se falava na bomba de hidrogênio, possivelmente mais poderosa do que as bombas usadas lá no Japão contra Hiroshima e Nagasaki. Então, cada vez que um país ele produzia algum tipo de arma, se fazia propaganda disso para tentar intimidar o outro, né? Então, nesse período, acontecia uma espécie de pesadelo nuclear. O mundo ficou abismado, ficou nervoso, com medo desta Guerra Fria, ela terminar numa espécie de uma guerra nuclear. E durante aquele período também, como já havia dito, existia também aquele trabalho de espionagem no mundo todo para tentar controlar as informações e a divulgação da própria guerra, né? A União Soviética com a KGB e os Estados Unidos com a CIA, né? A corrida espacial, né? Então, o mundo todo ficava assistindo os dois países brigando e para ver, parecia crianças, quem iria mais longe, tipo aquelas crianças brincando, eu vou jogar uma pedra mais longe, a outra ia lá, pegava uma pedra e tentava jogar mais distante. Então, neste período, era uma questão de poder, uma questão de se impor mesmo, começou a aparecer uma corrida espacial. Por exemplo, quem era mais poderoso? Você, eu sou mais poderoso, vocês devem de me respeitar. Então, no ano de 1957, a União Soviética ela lança o primeiro satélite na órbita da Terra, o satélite Sputnik 1. Essa notícia varreu o mundo. E aí, os Estados Unidos não poderia ficar calado. No ano de 58, um ano depois, os Estados Unidos ele vai criar a NASA, que é esse grande complexo, essa grande estrutura, né? Projeto de espacial, de construção de naves, construção, né, de satélites. Então, isso aí, a NASA ela foi criada para se impor, né? No ano de 61, a União Soviética dá a resposta, ela cria, ou melhor, ela manda para o espaço o primeiro homem, não é para a Lua, ela vai mandar para o espaço. Um pouquinho antes, eu vou colocar ali no slide seguinte, a União Soviética ela consegue enviar, eu acho que lá pelo ano de 57, 58, ela consegue enviar o primeiro ser vivo em órbita. Ela consegue uma nave e consegue lançar o primeiro ser vivo. Isso aí chamou a atenção do mundo. Tá certo? E depois, um pouquinho depois, a própria União Soviética também manda para o espaço o primeiro homem, né? Um soviético por nome de Yuri Gagarin. Segundo os estudiosos, ele tinha apenas 27 anos e foi quem pronunciou aquela famosa frase quando ele olhou, viu a Terra lá embaixo, ele olhou assim e disse: a Terra é azul, né? E essa corrida espacial ela teria sido ganha pelos Estados Unidos quando no ano de 1969 uma nave por nome de Apollo 11 ela consegue chegar à Lua. Então Neil Armstrong com mais alguns amigos pisaram em solo lunar. E aí eu não vou entrar aqui no mérito se de fato aconteceu ou se não aconteceu esta viagem, né? Acho que vocês devem já ter estudado que para muita gente o homem nunca pisou na Lua. Aquelas imagens, aquelas fotos tiradas ali, é tudo armação dos Estados Unidos para tentar meter medo na União Soviética e tentar ganhar a corrida espacial. Mas o que nós entendemos é que, pelos documentos oficiais, os Estados Unidos pisou na Lua, ou pisaram na Lua, em 69, e depois também, acho que por volta do ano de 72, ele volta mais uma vez àquele satélite. Então, aqui temos essa guerra espacial. Está aqui a foto de Yuri Gagarin, ele ficou em órbita em 12 de abril de 1961. Essa imagem ela varreu o mundo, né? Esse camarada, na época, ficou um dos homens mais conhecidos da Terra, né?
Antes mesmo disso, no ano de 57, como eu já havia dito, no dia 3 de novembro, é lançado ao espaço o primeiro ser vivo, uma cadelinha por nome de Laika, né? Pegaram lá selecionaram uma cadelinha, inclusive uma cadelinha de rua, e colocaram nessa nave aí, no Sputnik 2. Ela morre poucas horas depois, mas ficou essa experiência de que o homem poderia enviar para o espaço seres vivos. Aqui nós temos uma, uma noticiazinha sobre a cadela Laika, né? A bichinha morreu, que até hoje não se sabe direito, acha que foi a nave que ficou muito aquecida, ou até mesmo estresse daquele movimento todo. Eu sei que ela morreu depois de algumas horas, né? E essa é a foto mais emblemática quando se fala em corrida espacial, né? É uma foto do homem pisando na Lua, cravando na Lua a bandeira dos Estados Unidos, mostrando poder, mostrando autoridade. E aqui você vai ter Neil Armstrong pisando na Lua aqui, né? Tá aqui uma foto dele. Para alguns, isso aqui foi uma foto, digamos assim, arranjada. Isso aqui não seria na Lua, mas em algum deserto qualquer da vida. Mas, na verdade, como eu já havia dito, para a história, este fato ele aconteceu, tá certo? Aqui nós temos um local hoje, até hoje, que é visitado. Isso aqui eram os uniformes que os astronautas usaram durante aquela viagem, né? As pessoas visitam, diz que de lá para cá essas roupas já estão se desintegrando, estão ficando já quase prontinhas de ir para o lixo. Mas até lá as pessoas elas conseguem, não é muito fácil, mas conseguem visitar esse local e dar uma olhada nesses paletós, né? Todo nesses macacão, melhor dizendo, todo adaptado para suportar aí as adversidades de um mundo sem gravidade e sem oxigênio, por aí vai. A corrida, na verdade, existia uma expressão que dizia: no mundo existe uma espécie de cortina de ferro. Durante a Guerra Fria também, o mundo foi dividido, você sabe disso, existia uma espécie de cortina de ferro. Essa cortina ela não era de verdade, era uma cortina, digamos assim, imaginária, era uma cortina que dizia assim: olha, daquele país para cá, ninguém passa. Ninguém tem acordos econômicos, políticos com aquele país, que aquele país ali ele é capitalista, e nós somos socialistas. Mais uma vez, a Alemanha ela foi o exemplo disso. A Alemanha foi dividida ao meio, e tá certo? Um lado socialista, um lado capitalista, então tinha uma cortina de ferro, tinha uma separação econômica, uma separação política, uma separação diplomática, né? Tá bom? Aqui nós temos uma foto do Muro de Berlim, construído no dia 13 de agosto de 1961. Um muro com vários quilômetros de extensão, e os estudiosos chegam a dizer que ele foi construído em um dia só. Se você me perguntar como foi, eu não vou saber assim dizer, né? Mas dizem que foi construído num dia só, lá na cidade de Berlim. O muro ficava extremamente vigiado para ninguém passar, nem para um lado e nem para o outro. E esse tipo aí de vigilância era mais feito pela União Soviética. Existia a que nós chamamos também de corrida armamentista. Quem produzia naquele período a maior quantidade de armas letais, armas com poder de destruição, com poder de destruição de massa. E quando se falava nessas armas, logo vinha a ideia dos mísseis, das bombas, né, de aviões, poder mesmo de armamento. E aí, durante esse período, não era muito difícil você observar aqueles desfiles. A União Soviética fazia um desfile dos mísseis, dizendo que tinha feito um míssil agora, e aí filmava tudo, mostrava lá na Praça Vermelha os desfiles daqueles mísseis, né? Foi até descoberto depois que alguns daqueles mísseis parece que era tudo feito de lata, alguns deles só para impressionar e meter medo nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos também
produzia algum tipo de armamento, algum tipo de avião superpotente, eles também publicavam, filmavam para ficar fazendo afrontamento ao outro, né? Então aqui nós temos uma corrida armamentista. Eu coloquei inclusive essa imagem na abertura da aula, mostrando os dois países rivalizando, mostrando o seu poderio bélico, o seu poderio das armas, o seu poder de destruição. É uma área de uma guerra que os gastos são astronômicos, né? Quando a guerra ela vai se desenvolver, esse período todinho, aí quando chega aí já para os anos 80, o lado socialista começou a ruir, né? Começou a apresentar, digamos assim, crises nos países socialistas, começou a acontecer crises de abastecimentos, começou a faltar alimento nos países socialistas, tudo isso aí por uma questão estrutural. Não vai dar para a gente falar aqui em minúcias, né, sobre os regimes socialista e capitalista, mas durante esse período o regime socialista, no caso, o próprio presidente da União Soviética, na época, o Mikhail Gorbachev, ele começou a querer inventar alguma coisa que pudesse sanar a dificuldade do mundo socialista. Era muito dinheiro investido em armas, era pouco dinheiro investido em economia, era pouco dinheiro investido em indústria. O próprio regime comunista, ele mandava em tudo, controlava tudo, abusava, né? Não permitia que a economia crescesse como deveria crescer. E esta economia, ela começou logo a se desenhar na época de Lenin e depois foi se expandindo e também se expandindo a crise. Aí o próprio Mikhail Gorbachev, ele cria uma espécie de plano econômico, uma reestruturação econômica do país, chamada de perestroika. Começou a abrir as portas da União Soviética para que eles pudessem comercializar já com outros países, abrindo um pouco a economia, não ficando aquela economia trancada somente com os países socialistas. Então, essas medidas não foram muito bem aceitas pelo próprio país, que achava que não deveria acontecer isso. Alguns outros concordavam, e aí começou a ruir o mundo socialista, né? As pessoas não gostaram. O próprio governo começou a investir na economia, a diminuir determinados gastos, determinados impostos, para ver se o negócio deslanchava, né? Mas, como eu já havia dito, não houve essa resposta na economia da União Soviética, né? Além disso, além dele criar o que nós chamamos de perestroika, ele também criou a glasnost. A glasnost era uma espécie de, enquanto a perestroika era uma abertura econômica, a glasnost era uma abertura política. Era o governo dizendo, nós vamos começar a ouvir mais o povo, nós vamos agora trazer de volta aí os partidos, ouvir mais os partidos políticos, ou dar pelo menos chance desses partidos voltar a funcionar. Nós vamos ouvir mais o povo, nós vamos procurar combater a corrupção do Partido Comunista, nós vamos procurar voltar aí, diminuir a censura dos jornais, nós vamos diminuir a perseguição dos artistas, nós vamos liberar os grupos religiosos que nós estávamos perseguindo, matando. Na época morreu muito cristão, muito crente, né? Então tudo isso aí foi uma medida já feita no governo de Gorbachev. Vamos inocentar, vamos liberar os prisioneiros de guerra do governo de Stalin, que prendeu muita gente, que matou muita gente. Vamos procurar rever essa situação, vamos procurar viver uma vida política mais pacífica aqui na União Soviética. Mas aí a resposta ela não veio e o mundo socialista ruiu. E se você me perguntar como foi que terminou a Guerra Fria, terminou a Guerra Fria com a crise do regime socialista. Então, quando o regime socialista ele rui, quando o regime socialista ele entra em decadência,
daí aconteceu o término da Guerra Fria, né? A União Soviética ela é dividida em vários países, o muro de Berlim ele cai e aí as coisas se tornam, digamos assim, normais e os Estados Unidos termina esse período fortalecido como país e também fortalecido como um regime capitalista, melhor dizendo. Aqui nós temos uma foto da queda do muro de Berlim, e isso aqui foi um dia de festa, quando esse muro foi abaixo. A Alemanha Oriental e a Ocidental voltaram a se tornar um país só. Esse muro foi derrubado no dia 9 de novembro de 89. E daí a gente termina a nossa aula de hoje, passando para vocês aí uma atividade que vocês estarão copiando no caderno, respondendo, enviando como costumeiramente vocês fazem para o meu privado. 24 horas para vocês fazerem essa devolutiva. Ok, ok, ok. Por hoje é só. Fim de papo e até a próxima aula.